amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os seus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. É feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelos ventos. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Aclamação no Evangelho, glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Proclamação do Evangelho nos lábios, no coração. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos um pouco desta palavra de Deus que estamos recebendo nesta quinta-feira, que nos coloca também na memória facultativa de Santo Policarpo. Interessante que Santo Policarpo, ele é recordado, como nos diz a tradição, como santo que nos protege das queimaduras e também protege os ouvidos. Interessante, né? Esse santo de Esmirna, ele escreveu aos cidadãos da Macedônia pedindo depois para saberem algo mais sobre o santo bispo Inácio, porque Inácio também foi martirizado. Ele era um homem de governo, não um grande escritor como Inácio, não tinha aqueles ímpetos inacianos de ser triturado nos dentes das feras para chegar a Deus, como dizia Inácio de Antioquia. Policarpo tem um medo e desconfiança de si mesmo, teve bastante coragem para o martírio. Conhecemos o comovente fim de sua vida graças a documentos em que ele, então, teria se entregado a Deus, voltado para Deus no dia 23 de fevereiro de 155. É uma carta da Igreja Católica, trecho dessa carta, e da Igreja Peregrina em Esmirna, e que vai dirigida aos cristãos da Igreja Filomélio e a todas as paróquias da Igreja Santa Católica.
É uma narração muito importante do ponto de vista histórico e hagiográfico, litúrgico. Ao procônsul Estácio, estou lendo aqui, que o exorta a renegar Cristo para poder salvar a vida, Policarpo responde: faz 86 anos que sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar o meu Redentor? O procônsul o ameaça: posso fazer-te queimar vivo. Ele responde: o seu fogo queima por um momento, depois passa. Eu temo é o fogo eterno da condenação, uma vida perdida, inútil. Isso é que devemos temer. Enquanto no meio do anfiteatro de Esmirna é queimado vivo, não como uma carne que assa, mas como um pão que se cose, que se prepara, que se assa. O mártir eleva ao Senhor uma súplica maravilhosa, breve e intensa. Sede para sempre bendito, onipotente, e que toda a honra seja dada com ele ao Espírito Santo por todos os séculos. Logo seu corpo se transformou em cinzas, diz o autor da carta, nós conseguimos recolher alguns ossos que conservamos como ouro e pedras preciosas. Belíssimo, belíssimo essa devoção, essa vontade de servir, de seguir a Deus. Seguir a Deus, sem dúvida. E nós temos, então, na liturgia da palavra, gostaria de dizer uma palavrinha sobre o livro do Deuteronômio, que nos coloca diante desses dois caminhos que Deus propõe diante do seu povo, do povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida. Vocês têm dois caminhos. Ou você segue o caminho da vida, da bênção, da prosperidade, cumprindo os mandamentos, ou vocês seguirão o caminho da morte, da desobediência, da ruptura com a lei de Deus, dessa ruptura que leva à morte. Então, aliança, fidelidade a Deus leva à vida. A desobediência à lei de Deus leva à morte, fundamentalmente. Mas devemos ter presente que não é tão fácil assim, não é tão clara a opção. Existem sempre os condicionamentos da vida. Até que ponto alguém tem liberdade de escolher? Até que ponto um menino que nasce numa família muito pobre, no meio de traficantes, de violência, de abusos, tem liberdade para escolher uma vida digna, sã, respeitável, se ele, na sua raiz, já faz essas experiências negativas, de abuso, inclusive? Como pode? Porque, então, a questão da escolha não é tão simples. Mas esse texto nos ajuda, e era a intenção, ajudar a refletir sobre esse mistério do mal que existe no mundo. Por que existe mal no mundo? É uma maneira de dizer que o mal existe porque o homem opta pelo pecado, mas não é que todo homem opta pelo pecado. E já João Paulo II, depois de uma certa e aprofundada busca, admite, então, também a questão que nós trabalhamos muito na campanha da fraternidade, o pecado social, que não é uma culpa individual, mas que nos leva a todos, são estruturas que levam a sociedade a viver de determinada maneira. Determinada maneira que não é certamente aquela que agrada a Deus. Então, com esse pensamento e olhando para Jesus também no Evangelho, né, o Filho do Homem deve sofrer muito, está anunciando o caminho de Deus, que é o do serviço, do amor ao próximo. E é claro que toda a palavra de Deus deve ser interpretada, mastigada, preparada, vivida, pedida para que Deus nos ajude a vivê-la, a compreendê-la e a vivê-la, porque ela é luz realmente, ela é alegria, ela é fonte de vida, ela é força para a nossa vida, que enfrenta sempre o mistério do mal. A gente pode explicar, digamos, até certo ponto, que certos vícios poderiam ser frutos de uma escolha pessoal,
até certo ponto. Depende de como nascemos, como fomos educados, como fomos acolhidos ou fomos rejeitados. Ninguém escolhe ser acolhido, ser rejeitado, mas encontramos essa realidade. E vamos dar a culpa para a pessoa que foi rejeitada, que se torna uma pessoa angustiada, cheia de infelicidade, de maldade dentro de si? Pode acontecer, como também não, é um mistério do mal. Pode ter um pecado pessoal com conotação moral, mas existe muito mal que nós não podemos explicar, como é o caso, por exemplo, de um terremoto que nós tivemos agora na Turquia, ou essas enchentes aqui na costa de São Paulo, São Sebastião. Não é? Claro que as enchentes remotamente também podem ter, ou proximamente ter a culpa da intervenção humana, do desequilíbrio ecológico, que a terra parece doente, não se equilibra mais, e é chuva demais, e é seca demais, e é frio demais, e é calor demais. É tudo porque ela está buscando um equilíbrio que o homem, o ser humano, impede com a destruição, queimando as florestas, queimando a Amazônia, destruindo inescrupulosamente, ameaçando a vida no planeta. O Papa Francisco é um grande profeta e nos deu esses documentos para cuidar da nossa mãe terra. Aliás, o bispo falava também isso do cuidado com a mãe terra, é nossa mãe. Esse planeta, nós não somos donos, ela é nossa, nós só podemos viver nela, nessa terra, né? Neste mundo. Depois a vida eterna, mas é depois. Então, que existe pecados que até aqui das enchentes poderíamos ter uma culpa remota, a humanidade como tal. Agora, terremoto não tem culpa remota nenhuma, né? São falhas geológicas que não, sobre as quais não teve interferência humana. E daí? E quantos inocentes morreram? É o mal, é o mistério do mal. Diante da catástrofe que se abateu sobre o povo de Israel, depois de entrar na Terra Prometida, então a reflexão do Deuteronômio, desta segunda lei, tenta explicar como se é o povo escolhido por Deus, que manteria sempre um descendente de Davi no trono, protegido do mal. Como que acontece todas essas injustiças e é um povo saqueado, violentado, levado para o exílio, levado para cá pelos assírios, etc. Como? Como se explica isso? Então, o Deuteronômio está dando uma explicação que a humanidade, que os reis de Israel tiveram diante de si dois caminhos. Isso não se resume simplesmente a uma questão individual. E nós somos salvos em comunidade. A palavra igreja significa assembleia. Assembleia não é de uma pessoa, é de uma comunidade. É assim Deus nos salva, Deus nos ama. E nos salvamos, e nos ajudamos, e nos amamos concretamente. Que esse tempo de Quaresma seja um tempo para melhorarmos a nossa relação com Deus na oração, no jejum. Só são propostos 2 dias obrigatórios, ontem, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Podemos também fazer mais nas sextas-feiras e em outros dias. E a caridade, a caridade. A campanha da fraternidade nos dá esse tema tão bonito nesse ano. Né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Problema nosso, né? A fome no mundo é um problema nosso. E façamos, irmãos e irmãs, o nosso ofertório, meditando sempre, acolhendo sempre profundamente a palavra de Deus.